louvado e agradecido é o nome do nosso Deus, aquele que está te guardando 24 horas, que está cuidando de você nos mínimos detalhes, você pode ter a certeza disso. O nosso Deus, ele mandou te entregar um recado super bacana, o recado que o nosso Deus mandou te entregar. Ontem ele falou comigo de madrugada e o nosso Deus está pedindo para me tocar nessa tecla da obediência. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei os problemas que você está passando, mas o nosso Deus, ele sabe de tudo. O nosso Deus, ele te guia 24 horas, ele está te observando e ele sabe tudo que está acontecendo. E você pode ter certeza que é o nosso Deus que está pedindo para me orar. Daqui a pouco eu estarei orando, eu vou orar o Salmo 91. Hoje mudei um pouco, vou mudar para orar o Salmo 91, de quebra de amarras. E você pode ter a certeza que o inimigo está lutando 24 horas para você não alcançar os teus objetivos. Ele está lutando 24 horas, ele está investindo, ele está usando pessoas maldosas aí para não querer que você chegue do outro lado, não querer que você receba a tua cura, a tua prosperidade. E tudo isso aí é uma promessa extraordinária que nosso Deus tem para você e nós temos que usufruir. Nós temos que usufruir porque foi Deus que nos liberou essa promessa. E o nosso Deus, ele está muito preocupado com os filhos, com as filhas. Ele está preocupado, ele está meio chateado. Por quê? Porque ele deu as promessas. A promessa é do povo, é dos filhos, da filha, dos filhos. E as pessoas não estão usufruindo por falta de obediência, por falta de obediência. Se você tiver com a tua Bíblia aí, em Deuteronômio o Deuteronômio fala sobre as bênçãos de serem obedecidas. Esta palavra foi proferida ao povo de Israel, se o povo de Israel obedecesse a Deus, teria sido exaltado entre todas as nações da terra, com todas as nações da terra, entre todas as nações da terra. É a bênção que lhe acompanhariam, em todas as áreas da sua vida, todas as áreas daquele povo. Você pode ter certeza que eles perderam milhares e milhares de oportunidades, milhares e milhares de bênçãos, perderam milhares e milhares de promessas que o nosso Deus tinham para ele. Eles ficaram naquela época 40 anos arrodeando o deserto, arrodeando, mas não conseguiram entrar na terra prometida. Vamos ter que urgentemente obedecer às leis, os estatutos que o nosso Deus está decretando. Aquele povo não obedeceram, aqueles povos não quiseram dar ouvido às leis e os estatutos que Deus determinou para eles obedecerem. O povo de Israel naquela época, eles tinham como meta alcançar algo, e para isso teriam que obedecer aquelas regras, teria que obedecer aquelas regras e os mandamentos e os estatutos que Deus colocou para eles obedecer. Os que faziam, eles não obedeciam, eles não acreditavam, eles não fizeram, por isso que eles ficaram sofrendo naquele deserto, arrodeando em círculo. E a Bíblia diz que a terra de Canaã estava do lado deles. Era uma promessa, a terra que manava leite e mel. Era uma promessa que você não tem noção, a terra que Deus separou para aquele povo. Você não tem noção. Hoje está acontecendo a mesma coisa. São milhares e milhares de promessas extraordinárias que o povo de Deus está perdendo, não está usufruindo, coisas grandiosas, bênçãos grandiosas. Você não tem noção dos tesouros
tesouros escondidos e as riquezas descobertas que está preparado para você, mas nós temos que obedecer urgentemente. O nosso Deus, ele fala em Deuteronômio, se atentamente, ele fala para você prestar atenção e para usufruir urgentemente das bênçãos que ele está te entregando. Ele fala assim atentamente: ouvides a voz do Senhor teu Deus para praticar todos os mandamentos. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu amigo, isso é uma promessa que você não tem noção, o que o nosso Deus ele tem preparado para você. Você não tem noção do que o nosso Deus já tem preparado. Aquela bênção que estava do lado ali, era a bênção, era a terra de Canaã, era a terra prometida daquele povo que Deus prometeu, mas com muita murmuração, com muita falta de obediência, com muita falta de respeito, que as pessoas não cuidam em obedecer. Às vezes as pessoas obedecem um mandamento e o outro não, obedece aquele, pula aquele. O nosso Deus, ele quer que você obedeça a todos os mandamentos, são todos os mandamentos. O inimigo, meu amigo, minha amiga, ele vai ficar 24 horas no teu encalço para não deixar você praticar os mandamentos, porque ele sabe que a bênção que Deus tem para você é tremenda. Ele vai lutar 24 horas para impedir o teu relacionamento com o Deus vivo, para impedir a tua comunhão com Deus, para impedir de você praticar os mandamentos que Deus está pedindo para você praticar. O nosso Deus, ele fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado, muito cuidado, para praticar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, nem amanhã e nem depois, é hoje. O Senhor teu Deus te exaltará todas as nações da terra. Você pode estar onde estiver, você pode estar onde você estiver, você pode ter certeza que as bênçãos que enriquece e não acrescentadores, elas vão te acrescentar, e você não tem noção das bênçãos que Deus tem preparada para você. Naquela época, o povo de Israel tinha uma promessa que Deus prometeu, era a cidade de Canaã, aquela cidade que estava ali, que manava leite e mel. Era a terra que Deus prometeu para aquele povo. Os povos não alcançaram, não chegaram a usufruir, porque por falta de obediência ficaram rodando em círculo, 40 anos rodando em círculo, e a terra prometida estava do lado. Eles ficaram perdido, o próprio Deus fez eles ficar perdido naquela situação, naquele deserto, porque eles não obedeciam, eles murmuravam, eles não faziam o possível para querer usufruir da bênção que Deus deixou, eles não faziam. Hoje está sendo a mesma coisa, são milhares e milhares de pessoas, de filhos de Deus, que estão aí tudo atrapalhado, meio enrolado, estão no leito de dor, no hospital. Bênçãos extraordinárias que Deus tem preparado para tirar você literalmente dessa situação, mas as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem praticar os mandamentos, as pessoas não querem se esforçar para praticar, não querem se esforçar para obedecer. Isso aí atrapalha a relação do povo de Deus entre Deus e o povo dele, entre Deus e nós. Nós temos que fazer o possível e o impossível para obedecer, para você ter a noção. Aquele povo de Israel, ele tinha como meta alcançar algo. Eu tenho certeza que você que está aí, você tenha como meta alcançar alguma coisa, alcançar a tua cura, alcançar o teu casamento, o teu relacionamento, alcançar alguma coisa que você está precisando alcançar para tirar você, para você sair. Você tem como meta aí querer lutar para você sair dessa vida, sair dessa luta, sair desse desemprego. As portas estão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite elas se fecharão. Isso que foi pregado ontem, mas nós temos que obedecer, nós temos que praticar
todos os mandamentos, não só é um, é todos os mandamentos que Deus ordena. Ele fala assim atentamente: ouvides a voz do Senhor teu Deus e teres cuidado para praticar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você não tem noção da promessa que Deus tem para você, você não tem noção do que Ele vai te entregar. Você pode estar em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer país, você não tem noção do que Deus já tem preparado para você. Você que está chegando aí, você deixa o teu gostei, compartilha e se inscreve no canal, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas que estão nessa mesma situação, com as portas escancaradas para usufruir de coisas extraordinárias, de contratos milionários. São pessoas que você não tem noção que Deus pode te dar, o que Deus pode fazer de você, de lá de baixo colocar você lá em cima, no topo. Isso são as promessas que nosso Deus tem. O nosso Deus, Ele está mandando eu falar para você aqui em Isaías 58:11. Isaías 58:11, o nosso Deus, Ele está falando para você: o Senhor te guiará, como Ele guiou aquele povo de Israel. E você pode ter a certeza, não foi falta de atenção, porque Deus estava 24 horas com aquele povo, 24 horas com aquele povo. O Senhor te guiará constantemente, não é só um dia, é constantemente, e satisfará o desejo do teu coração. Eu não sei que desejo que você tem aí, mas Deus sabe. Esse desejo que você tem aí, o nosso Deus, Ele vai fazer acontecer. Ele vai abrir um mar vermelho para você passar, sair desse deserto. Ele vai ferir a rocha de água que você tiver com sede para você beber. Isso é o Divino Todo-Poderoso. Ele está falando aí, ele satisfará os desejos do teu coração numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, numa fonte cujas águas nunca faltarão. O nosso Deus, Ele está falando aí que você pode estar passando no deserto que você estiver passando, Ele está contigo. Ele vai fortalecer os teus ossos para você continuar, para você não desistir, para você perseverar, para você praticar a palavra dele. É isso que ele está falando aqui. Numa terra ressequida, você pode estar onde você estiver, você não tem noção que aonde você estiver, o nosso Deus, ele vai te cobrir, ele vai te ficar te guiando constantemente e vai te dar assistência 24 horas, que nele fazia com aquele povo. Mas nós temos que obedecer às leis que ele determina, praticar todos os mandamentos. E você pode ter certeza, o nosso Deus, ele fala aqui, e você será como um jardim regado, com uma fonte cujas águas nunca faltarão. Isso é a promessa que o nosso Deus, ele está falando para você aqui, e eu entrego essa palavra para você com riquezas de detalhe. Por que riqueza de detalhe? Porque eu sei que o nosso Deus, ele está só esperando você praticar, ele está só esperando você fazer a sua parte para ele fazer a dele. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, você pode estar passando aí por qualquer tipo de cenário que você não acredita que você pode sair. O nosso Deus, ele está esperando que você faça a sua parte. Por quê? Porque assim que você fizer a sua parte, o nosso Deus, ele vai fazer a dele. E o nosso Deus, ele está muito preocupado com os filhos, preocupado com as filhas, porque ele já deu a promessa, ele já tem lugar, ele já tem lugares aí que você não tem noção das promessas que ele tem para te entregar, e as pessoas não estão usufruindo. As pessoas não estão usufruindo porque não estão obedecendo os seus estatutos e as suas leis. O nosso Deus, ele fala em Deuteronômio: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e terem cuidado para praticar todos os mandamentos, não só é um, é todos os mandamentos, o Senhor teu Deus te
exaltará sobre todas as nações da terra. Nós vamos encaminhar, nós vamos orar, mas nós vamos fazer o possível e o impossível para nós praticarmos o que Deus está mandando falar. Aquele povo de Israel, eles tinham como meta aquele povo alcançar algo, eles tinham algo para alcançar e eles não obedeciam, eles ficaram rodando em círculo 40 anos e não conseguiram entrar na terra prometida por falta de obediência. Você pode ter a certeza, se eles tivessem obedecido, os estatutos e as leis que Deus tivesse mandado, a casa estava do lado, a promessa estava do lado da terra de Canaã, estava do lado, mas eles não conseguiram entrar, por quê? Porque eles não obedeceram. As bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores, meu amigo, minha amiga, ela vem através da obediência. Vamos fechar essa brecha urgentemente, porque você não tem noção o que Deus tem preparado para você. O nosso Deus, ele fala na Bíblia que ouviram, não viram, os olhos nunca viram, o que tem penetrado, o que Deus tem preparado para aqueles filhos que amam Ele, que ouviram e não viram, os olhos nunca ouviram, nunca penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os filhos e filhas. A promessa são para nós que somos filhos e filhas, e nós temos que urgentemente obedecer ao Pai para usufruirmos coisas extraordinárias. Você não tem noção os contratos, o que Deus tem preparado para você fechar. Você não tem noção das empresas multinacionais que vai te chamar, que é Deus que vai fazer chamar. Você não tem noção da tua cura. Você pode estar passando ali pelo vale da sombra da morte, da cura divina que Deus vai tirar você desse leito de dor, com milagre, prodígios e maravilha. Tudo isso aí são promessas extraordinárias que o nosso Deus tem e nós estamos perdendo por causa de coisinha insignificante, por falta de obedecer. Às vezes, nós falamos de oferta de dízimo, as pessoas trancam o coração e desaparecem. Meu amigo, minha amiga, isso é uma coisa tão séria que você não tem noção. O inimigo, ele faz de tudo para você subir, para você não obedecer, porque ele sabe que quando você obedecer, você vai arrebentar em qualquer canto que você chegar, você vai ser diferenciado em qualquer canto que você chegar, você vai ser reverenciado, porque são promessas grandiosas, não são qualquer coisa, são promessas que você não tem noção quando nós obedecemos o que o nosso Deus ele pode fazer. Você não tem noção. E isso tudo está preparado para nós que somos filhos e filhas. E você vai obedecer, porque é o próprio Espírito Santo que está falando com você. E eu tenho a certeza que essas bênçãos aí, essas promessas gigantescas aí, ela vai chegar na tua mão, porque Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Você toma posse aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora o Salmo 91, é o salmo de quebra de amarra, e você pode ter certeza, coisas grandiosas o nosso Deus, ele vai fazer na tua história. Só basta nós obedecermos a voz do Deus vivo todo-poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal, e te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas serás seguro. Do teu escudo bloqueio, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola no dia. Mil cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque esses anjos, o Senhor dá ordem a teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos, com as suas mãos ele segurará para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poluí de um alto retiro, porque
que conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, vou livrar e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos. Deus abençoe literalmente a tua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até o próximo vídeo, em nome de Cristo.